Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Começamos, deixa eu acertar minha câmera aqui, minha câmera ficou um pouquinho de lado, mas tudo bem, não tem problema. Pessoal, é um prazer, uma honra estar com vocês novamente, falando de artes, falando de cultura, falando de manifestações que fazem a gente pensar, que fazem a gente refletir um pouco sobre as nossas relações. Porque, afinal de contas, meu amigo Ricardo Viveiros, toda forma de arte, seja ela literatura, pintura, música, seja lá o que for, ela faz muito bem para a gente. E fazendo a gente pensar, ela melhora as nossas relações. Mas eu não quero me adiantar aqui. Eu sei que a Rádio Mega Brasil é uma rádio que ela fala muito de comunicação. Então, ter um nome como Ricardo Viveiros aqui no Café Cultural é sempre uma honra, é sempre um prazer. Ele quase que dispensa apresentações, mas eu não vou mudar o meu ritmo de trabalho aqui por causa do Ricardo. O Ricardo é um velho amigo, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo do nosso mercado de comunicação. Tão judiado o mercado de comunicação, né, Ricardo? Tão judiado. Mas vamos lá. Eu quero que você fale para nós, caso tenha alguém que não te conhece ainda, quem é Ricardo Viveiros por Ricardo Viveiros? Bom, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por me conectar com os seus muitos. Eu sou, aos 73 anos, um ser ainda em construção, aprendendo todo dia com todo mundo. Sou jornalista, sou escritor, sou professor, trabalhei durante muitos anos em rádio, jornal, revista, agência de notícias. Fiquei 8 anos no exterior como correspondente. Uhum. Tenho publicado artigos nos grandes jornais, porque eu não abro mão de ser jornalista, me tornado assessor de imprensa. E tenho o respeito dos colegas, porque a minha assessoria, inclusive, assessoria diferenciada, nós não trabalhamos governos, não trabalhamos partidos políticos, candidatos, trabalhamos apenas fazendo jornalismo institucional com setores produtivos, a agricultura, a indústria, o comércio, o serviço, entidades de classe, ONGs, etc. Uhum. E também tenho publicado meus livros, feito palestras. Da carreira, tive a felicidade de merecer aí alguns prêmios, como o Prêmio ESSO, o Prêmio da ONU, prêmios latino-americanos, enfim. E é uma longa carreira, 56 anos da comunicação. Ricardo, você colocou uma coisa que as pessoas te reconhecem por isso, mas eu acho sempre legal a gente falar. Você sempre fez questão de não fazer assessoria para a área política. Seria muito fácil, né, Ricardo? Com os teus relacionamentos. Eu escrevo sobre isso. Exatamente, mas é isso que eu queria chegar. Mas você escreve sobre política, E, na verdade, se a gente for pensar, se a gente for espremer esse limão, tudo é política, né? As relações são políticas, a nossa vida é política, mas você nunca quis enveredar pela assessoria partidária, vamos dizer assim. Seria a institucional de governo, essas coisas, e partidária. Por que essa opção, Ricardo? Olha, quando eu, há 35 anos, resolvi montar a assessoria e criamos um modelo diferenciado na época e que se mantém até hoje, exatamente por ter sido e continuar sendo alguém que acompanha, que analisa a política, que escreve sobre política, que escreve sobre a história do Brasil e do mundo e tal, eu preferi manter a empresa isenta, Okay. Mais próxima do que seja a imprensa diária, com liberdade para opinar. Como eu também leciono, como eu escrevo artigos para os jornais, como eu faço palestra, e essa coisa toda, eu quis ter isenção, manter isenção. Aí você vai falar assim, mas quando você atende o seu cliente, uma empresa, uma entidade de classe e tal, mantém isenção? Mantenho sim,
porque o princípio é jornalístico, é a verdade, é o fato, não a versão do fato. Ou seja, sim. Trabalhamos com a realidade, mesmo atendendo às empresas. Agora, no campo da política, isso já não dá, é complicado, até por conhecer, o risco é muito grande de você se comprometer, e nós temos histórias tristes de vários colegas que foram editores, diretores de redação e que se tornaram assessores de imprensa de políticos e acabaram com a carreira. Mais dia, menos dia, não é. Eu não gosto de generalizar, mas é muito complicado, o risco é muito grande. Você cuida da imagem de um político, né, nesse país. Então, inclusive, esse meu livro é bem isso, o que aconteceu nos últimos 5 anos e como é que a gente vai ter segurança para tratar da imagem de um político. Verdade, verdade. Ricardo, deixa eu explorar um pouco. Não poderia deixar de explorar esse teu conhecimento do universo das comunicações. E passa moto, passa carro aqui na rua, faz parte do jogo. Ricardo, nós vivemos um período muito recente, os últimos anos, aonde uma figura que sempre existiu ganhou corpo e um corpo, digamos assim, um corpo de Schwarzenegger, né? Musculoso. E que, na verdade, eu queria falar com você sobre fake news. Fake news, para mim, particularmente, eu considero já o mal do século. O século nem bem começou e nós já temos, e eu duvido que nós tenhamos alguma coisa tão danosa como as fake news até o final desse século, mais para frente. Como que você, um jornalista que acabou de muito bem colocar, sempre prezou pela verdade, sempre prezou pela isenção, sempre prezou pela informação, ou seja, levar a informação correta, verdadeira para a sociedade, sabendo o que a responsabilidade que isso tem. Como que você encara essa questão das fake news? Olha, Sérgio, as pessoas surpreendem. Fake news não é novidade. Exato. Ela existe desde que existe o ser humano. A fake news apareceu com o primeiro ser humano. É da alma você exagerar, é da alma você omitir, é da alma você distorcer, é da alma você até mentir. Claro que há as pessoas que lutam contra isso o tempo todo, porque às vezes existe aquela coisa da mentirinha boa, né? Olha, desculpa, eu não fui no seu aniversário, porque problema num cano de água lá de casa e eu tive que acudir emergência. Não é verdade, mas o gente está tentando não perder o amigo. Ele acha que essa mentira é boa. Não é, certo? Olha, eu esqueci do seu aniversário, desculpe. Olha, eu estava chateado, aborrecido, eu não fui, desculpe. Não é verdade? E se o amigo é amigo mesmo, ele vai ficar feliz com a verdade e entender. Claro, vai entender. É que passa com ele também. Então, infelizmente, a mentira, em especial dentro do cenário da discussão econômica, social, ela existe há muitos e muitos anos. Entretanto, hoje, qual é o perigo da mentira? É a facilidade dela alcançar a massa rapidamente via as mídias sociais, via o digital. Né? Então, a mentira, antigamente, o sujeito contava para até ela atingir 1000, levava um ano, ela já se dissipava, já era desmentida, etc. E tal. Hoje, o sujeito mente e, para corrigir a mentira, tem que correr contra o tempo e alcançar milhões de pessoas no mundo, porque a mentira que você eventualmente
contasse agora aqui no programa, lá no Japão estava chegando online. Exato, exato. Então, o controle disso se perdeu. Nós tivemos, e aqui no livro, um artigo que fala disso, um problema grave de dissonância cognitiva, no sentido de entender o que estava acontecendo. A quantidade de mentira foi tão grande que induziu as pessoas a erro. Então, um dos méritos, se é que tem, desse livro, é trazer o fato do passado distante daquela emoção do passado, com a consciência do presente e com informações que lá no passado as pessoas não sabiam, não tinham. Então, é criar consciência para não acontecer de novo. E eu não estou dizendo de esquerda ou de direita ou de centro, eu estou dizendo da vida. Né? Sim. Aqui tem dentro de perguntou do perigo da fake news, o Goebbels, que era o assessor de imprensa do Hitler, né? Que era o homem do Hitler, já justificava. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Então, o perigo da fake news não é a mentira que sempre existe da humanidade. Pega a Bíblia, você vai ver ali mentira aqui, mentira ali, etc. Claro. Você pega os livros de história, você vai ver desde a Grécia Antiga até o Canadá de hoje. Né? Só que não tinha ciência da massificação dessa mentira. E o desmentido não consegue ir e superar. Então, o perigo é a tecnologia de ponta usada como uma arma, infelizmente. Você vai me dizer assim, a faca é uma arma? Não, uma faca corta legume, uma faca pode ajudar numa cirurgia de emergência e salvar uma vida e tal. Agora, é uma arma também, cravada no coração de alguém mata. O carro é uma arma? Não. O carro do bombeiro, a ambulância, o carro da polícia são para salvar vidas. Agora, dirigido por um bêbado, vai atropelar. Então, as coisas não são erradas. O errado é quem usa as coisas erradamente. É o uso da coisa, exato. O que eu acho que aconteceu muito, né, Ricardo, foi uma industrialização da fake news. A fake news virou um produto. Assim, nós, jornalistas, sempre trabalhamos com informação. Informação é a nossa matéria-prima, precisamos dela e sabemos reconhecer a importância. O que aconteceu? A diferença, né, que eu vejo muito é que virou-se uma indústria. Nós temos hoje ainda profissionais qualificados, especializados em gerar e transmitir fake news. E a sociedade, eu não sei, parece que começou a aceitar isso. Sabe? De repente, faltou um senso crítico. É a dissonância cognitiva. Outra coisa, veja bem, é engraçado, mas é preocupante. O BBB convence as pessoas. As pessoas gostam da vida dos outros. As pessoas gostam de saber o que acontece na vida dos outros. As pessoas gostam de se sentir importantes transmitindo informação. Recebe uma mentira, ao invés de checar se é mentira, e há instrumentos que possibilitam isso, a pessoa simplesmente repassa e vai gerando essa onda que cria a cultura do ódio, que cria a divisão entre nós e eles, os contra e os a favor. Se eu perguntar, da mesma maneira que você perguntou, fake news, eu disse, existe a vida toda. Você me perguntar, racismo existe a vida toda. Agora, de repente, patrão versus empregado, preto versus branco, rico versus pobre,
tomou um vulto com fake news e voltou alimentando uma cultura do ódio que nos dividiu. Sim. Cadê o Brasil simpático, alegre, brincalhão, descontraído, que o mundo todo... Eu conheço, trabalhando como jornalista, 14 países do mundo. Se você me perguntar qual é o ponto alto da imagem do Brasil, claro, futebol, carnaval, né, artes, é perfeito. Só que o ponto alto sempre é assim: vocês são um povo, vocês são um povo pacífico. Cadê o Brasil feliz? Cadê o Brasil pacífico? A cultura do ódio no Brasil. Nesse período, quantas famílias se dividiram? Nossa. Quantos amigos se dividiram? Quantos vizinhos se dividiram por uma questão de nós contra eles, de quem está certo, a esquerda ou a direita? Não, o Brasil precisa da gente unida, empalhando. Nós temos que recuperar a 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tempo de ficar discutindo a massa crítica, tem que botar a mão na massa para salvar a união. Só o trabalho, só o clima de paz vai conseguir isso. Na verdade, o que nós vivemos, infelizmente, foi um período onde essas diferenças que você citou, Ricardo, foram incentivadas. Ou seja, existia uma classe, e ainda existe essa classe, né? Existia porque ela estava no poder, que percebeu que as pessoas têm diferenças. E ao invés de buscar a união, ao invés de buscar, poxa, sabe, tem corintiano e tem palmeirense, tem alto e tem baixo, tem preto e tem branco, tem hétero e tem gay. Ao invés de falar assim, precisa unir isso para o desenvolvimento, falou, não, nós conseguimos ganhar alguma coisa com a divisão, incentivando as diferenças. E a população aí calhou de estar junto uma pandemia, todo mundo sem saber o que fazer, né? O que eu faço agora da minha vida? Calhou isso tudo e as pessoas deixaram de se encontrar. O que aconteceu, no meu ponto de vista, é que as pessoas deixaram de se encontrar. Quando elas deixaram de se encontrar, a diferença ficou maior do que a união. E aí, perdemos. Olha, eu vou mais longe. A cultura do ódio que foi gerada, incentivada, que foi motivada, fez com que acabasse o princípio básico da relação humana. Qual é o princípio básico da relação humana? Respeito. Exatamente. Perfeito. Esse é o problema. Nós precisamos resgatar respeito. Nós somos todos iguais perante Deus? Sim. Perante a justiça? Deveríamos. Perante a política? Deveríamos. Mas não somos todos iguais. Nós somos diferentes e temos que respeitados em nossas diferenças. Então, por que incentivar o ódio pobre, branco e preto, gordo e magro, hétero e homo? Não! Vamos respeitar o próximo. Ponto. Aí começa tudo. Aí começa a permitir que você tenha a sua justo, ideológica. Não tenho nada contra ninguém. Eu respeito a opinião das pessoas. Agora, eu, como jornalista, na hora que eu escrevo, eu trabalho com fato, não versão do fato. E quando eu me dou o direito a opinar, eu deixo claro, olha, eu estou contando um fato, eu estou dando a minha opinião sobre o fato. É outra coisa. Então, mistura tudo com um caldeirão de bruxa que está gerando aí um clima horroroso que a gente precisa resgatar para salvar o país. Na hora que fica a teoria do farinha pouca, meu pirão primeiro, o país não avança.
Exato. Avanço sem união. Eu não estaria aqui dando essa entrevista se não tivesse o Sérgio Lapastina me entrevistando, se não tivessem as pessoas existindo. Nada se faz sozinho, não existe. Claro. Não existe no mundo nada que aconteça sozinho. Ele no nascimento e na morte, e durante todo o tempo de vida, ele com as pessoas. Então, a partir daí, precisa resgatar aquilo que é a base da relação humana: respeito. E eu acho, Ricardo, que a gente só vai resgatar esse respeito com trabalhos como esse teu livro. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer o problema. Você não consegue a cura para nenhuma doença, e isso tudo que nós estamos falando aqui é uma doença, não resta a menor dúvida. Você precisa, o primeiro passo, reconheça que você está doente. A partir do momento que você assume, pô, eu estou doente, eu tenho um problema, você dá o primeiro passo para a cura, para a solução. Então, eu acho que livros como esse teu livro, e já vamos dar o nome, onde o pessoal encontra tudo isso, talvez seja o primeiro passo para a cura. O reconhecimento, fala, olha, existe uma doença no mundo, existe uma doença no ser humano. Está aqui, reconheça e vamos partir para a cura. Mas você acha que a gente tem algum avanço de cura a curto prazo, Ricardo? Não, eu acho que aí, como eu disse, se o básico, se o primeiro passo é o respeito, o segundo é a fé, a esperança, a crença. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, se nós não acreditarmos possível, a gente também não muda nada. Exatamente. Aí o respeito é o primeiro passo. O segundo é a esperança, é a crença. E o terceiro é a ação. Exato. Ou seja, vou botar a mão na massa para mudar. Né? Então, a gente estava falando do livro. Você vê o título Memórias de um Tempo, falar, não, eu já ando muito triste, muito aborrecido, esse livro só deve ter coisa triste. Não! Esse livro tem artigos divertidíssimos, artigos que trazem informação que você nunca tinha pensado. Por exemplo, aí um artigo que fala sobre o polvo, não o polvo, o animal. Né? Então, de repente, as pessoas descobrem que o polvo tem um cérebro naquela cabeçona e tem um cérebro em cada perna. Olha só. Eles trabalham juntos com o cérebro maior. E eu faço aí um paralelo com a necessidade de que isso aconteça na política, na administração pública e tal. Tem futebol, tem saúde, tem meio ambiente, tem cultura, tem um pouco de tudo. Esse livro é um retrato da vida durante um período. E é um livro que faz você refletir sobre as coisas. Então, você vai se emocionar, você vai descobrir coisas que você nunca tinha pensado. Não às vezes o título pode assustar. Você vai viver a vida conversando com as crônicas desse livro. Então, é um livro que faz você refletir. Você abriu essa entrevista falando da importância da comunicação. Nos meus 56 anos de carreira, onde eu trabalhei em rádio, TV, jornal, revista, agência e tal, eu sempre tive como meta que o meu trabalho fizesse as pessoas refletir. Tá. Aí a minha missão está cumprida. Então, eu não estou dizendo vá por aqui, vá por ali, seja assim. Não, eu não faço autoajuda. Eu conto fatos que fazem você pensar e você tomar o caminho que é melhor para você. Entendo. Perfeito. Perfeito. Porque, na verdade, Ricardo, a gente precisa. Eu acho que o título. Não é. De forma alguma, o título é triste. De forma alguma. Porque os tempos foram obscuros. E agora. Continua assim, nebuloso. Exato. Nós estamos afastando fumaça, né? Agora,
mesmo os tempos tendo sido e ainda sendo obscuros, muita coisa boa aconteceu. Claro. O único problema foi que os holofotes estavam virados para os problemas. Pandemia, a questão política, o isolamento, o afastamento, a falta de respeito. Agora, nós não podemos nunca afirmar a vida parou. A vida não parou. Nós deixamos de olhar para muitos aspectos da vida. A cultura parou, o teatro parou, no resto da A dúvida. educação, Agora, é, a saúde. a saúde, agora, alguma coisa boa estava acontecendo. Então, eu acho, e eu concordo contigo, é preciso que a gente olhe para essas coisas boas para dizer, mesmo em tempos obscuros, nós não paramos. Ô, Sérgio, as pessoas dizem assim: ufa, acabou a pandemia, não quero lembrar, não quero. Não, quero um pouquinho. O que a pandemia nos ensinou? Exato, Eu exato. conheço inúmeras famílias que não tinham união e a pandemia uniu as famílias. O filho aprendeu que tinha que tirar, o marido aprendeu que precisava lavar a louça. Por quê? É, Porque a empregada não vinha, porque estava confinada, né? Aprenderam a botar o lixo na rua na hora certa e cumprimentar e respeitar o trabalho do gari. isso. Né? Então, a pandemia nos trouxe valor, nos ensinou respeito, internamente e externamente, e nós aprendemos uma série de coisas que nós não dávamos valor. Então, isso não deve ser perdido. Não, Isso. vou apagar os 2 anos, 3 anos. Não, vamos tirar proveito disso, vamos tirar ensinamento, vamos consolidar o que a gente tem bom. Não é? Então, a vida ensina todo dia, o tempo todo. Eu abri essa nossa conversa dizendo: eu sou de 73 anos ainda em construção, aprendendo todo dia. Né? E isso é um mérito de todos nós. Ser corrigido, quem corrige a gente é porque não quer ver a Exato. gente com erro. Então, vamos respeitar e vamos refletir sobre a coisa e incorporar o que a gente descobriu e aprendeu na pandemia, incorporar o que a gente descobriu e aprendeu período de governo conturbado que nós saímos, né? E vamos estar atentos ao novo governo, Claro. prestando atenção, e se eventualmente tiver problema, vamos apontar, denunciar, combater. Esse é o papel, nós estamos vivos. Não importa aqui dali, importa seguir vivendo com qualidade, seguir vivendo com respeito, esperando, com trabalho construtivo, produtivo. Você falou uma coisa, Ricardo, que eu bato nessa tecla, mas bato muito forte. Eu conheço várias pessoas que falam o seguinte: eu não vejo a hora de voltar ao normal. E eu falo o seguinte: peraí. Qual o normal? Não, se é para voltar ao normal, nós passamos pelo que passamos para quê? Eu acho que, e aí falando em todos os sentidos, seja físicos, metafísicos, extrafísicos, qual você quiser, se nós passamos pelo que nós passamos com essa pandemia e com tudo, não foi para voltar ao normal. Se aquilo que existia antes era o normal, nós não passamos por isso e eu não quero voltar ao normal. Eu imagino que nós precisamos evoluir como seres humanos nas nossas relações intrapessoais, com o meio ambiente, com espiritualidade, com o que você quiser. Ou nós evoluímos nas nossas relações, ou então o que aconteceu não serviu para nada. E eu acho que para alguma coisa tem que ter servido. Pois é, a partir até do conceito, o que é normal. Exato. Partindo daí, né? Não evoluir, não crescer a partir da experiência vivida, é um desperdício.
né? Nós temos que, a partir da experiência vivida, evoluir, crescer, vislumbrar novos horizontes. E sempre partindo das premissas que são historicamente válidas desde que apareceu o ser vivo, que é o respeito, a esperança, a ética, o trabalho. Né? A gente vê aí as empresas todas preocupadas com ESG, compliance, etc. Tem muito marketing nisso. Eu quero saber quem está fazendo isso seriamente, a partir do princípio do respeito ao próximo. É aí que repousa tudo aquilo que o ser humano sonha como a tal da felicidade. Exato, exato. Essa é a busca. Um dia a gente nasce sem saber que ia nascer, um dia a gente morre sem saber morrer. Espaço de tempo que chama vida, a gente tem um grande compromisso, que é ser feliz. Agora, se é ser feliz sem atrapalhar a felicidade do outro, melhor ainda. Se puder ser feliz fazendo, ajudando a felicidade, melhor ainda. Né? E isso tudo está calcado em quê? No respeito. E, na verdade, você falou as duas únicas certezas que nós temos na vida. Que um dia a gente nasceu e que um dia a gente vai morrer. O que acontece nesse meio, meu amigo, faça valer a pena. É o que eu sempre digo. É por aí. Ricardo, conta para nós, por favor, aonde as pessoas podem achar o Memórias de um Tempo Obscuro. Olha, o Memórias de um Tempo Obscuro é um livro lançado pela editora Contexto, que é uma obra muito respeitada, do professor Jaime Pinsky, uma editora muito preocupada com questões uma editora que tem uma linha de livros importantes, acadêmicos, enfim. Uhum. E o livro tem um prefácio do professor Dr. José de Souza Martins, que é um cientista social respeitado, livre docente da USP, foi titular da cátedra da Unesco na Universidade de Cambridge, Inglaterra, e que me generosamente presenteou com um prefácio muito bonito, porque acima de tudo, entendeu o espírito do livro. Né? E está nas principais livrarias das cidades, a Davi, Martins Fontes, Saraiva, e também por essas plataformas digitais que você encomenda e recebe em casa em 24 horas. Amazon Virtual, Magazine Luiza, enfim. Né? Então, você pode ter acesso ao livro, livraria e comprando o livro, como também comprando pelas plataformas digitais que fazem esse tipo de trabalho. Hoje, o pessoal está meio comodista, não quer sair, porque isso, porque o estacionamento. Então, recebe em casa numa boa. E quem quiser conhecer o trabalho de Ricardo Viveiros, quem quiser conhecer um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória belíssima, independente de prêmios, é uma trajetória premiada pelo sucesso. Como que encontra Ricardo Viveiros nesse mundão sem porteira? www.viveiros.com.br ou pelo Ricardo Viveiros, terra.com.br. Eu sou muito acessível, embora eu pague um monte de coisa, eu não fico 24 horas sem responder um zap, sem responder um... Não, isso para mim é questão de honra, sou eu que respondo. Né? Então, tem meu site de escritor, tem meu site de jornalismo institucional, e eu sou muito acessível, imenso respeito pelas pessoas que acompanham meu trabalho nos jornais. Eu agora vou estrear um programa, eu fui contratado pela TV Cultura para apresentar um programa semanal de entrevistas. O nome do programa é Brasil Mostra a Tua Cara. Então, vão ser Ricardo, mostrando pessoas fazendo
a diferença, fazendo coisas boas, realizando, mudando a cara do país, né? Então, as pessoas futuramente, em breve, poderão falar também, mas podem me procurar e eu respondo com muito carinho, com muito respeito, toda aquela correspondência. Que legal. Ou seja, você é assim, independente, você não para, não vai parar de escrever nunca, porque eu te conheço, você gosta de escrever, né? É aquela coisa, o escrever é um prazer, é uma realização. Para mim também você também eu te conheço nisso. Agora vamos voltar a ver Ricardo Viveiros na televisão, ou seja, o que importa é não parar de produzir fatos, informações e levar conhecimento. Essa é a nossa missão, né, meu amigo? E fazer refletir, né? Que é o grande desafio. Vou contar uma curiosidade, você não Por sei favor. se tem tempo. Eu É um era pouquinho muito, ainda. eu era muito jovem, e fui trabalhar no Jornal Brasil, que era, à época, o maior jornal do país, né? Um jornal absolutamente importante, circulava no Brasil inteiro e tal. E o meu chefe um dia me chamou e disse assim: olha, eu vou te dar uma missão. Você vai lá na Rádio Globo e vai entrevistar um sujeito muito esquisito, ele parece meio maluco, mas você não liga, não. Você vai entrevistar ele porque eu acho que é capaz dele ir para a televisão e dar certo. O nome dele é Abelardo Barbosa. Ô, louco! Muito maluco, o apelido dele é Chacrinha. E vou te advertir, não fica com medo dele, ele parece maluco, mas ele é inteligente, está fazendo sucesso no rádio, e repito, até que dá certo na televisão. Bom, lá fui eu, lá para o bairro do Catumbi, onde ficava a sede do Grupo Globo, e lá ficava a Rádio Globo, ficava a gráfica do jornal O Globo e tal, isso, aquilo, e lá também ficava o escritório do Roberto Marinho, à época, o poderoso presidente das organizações Globo. Né? Lá fui eu lá entrevistar o cara, cheguei lá, procurei, entrei e tal. O gente disse para mim: ele está no estúdio, espera que ele já sai. Aí o repórter, curioso, que é uma característica importante da nossa profissão, tinha uma janelinha retangular assim na porta do estúdio. Eu fui lá espiar, né? E o cara parecia maluco mesmo, batia panela, batia lata, gritava e tal. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou entrevistar esse maluco. Bom, acabou lá, ele disse: o rapaz do jornal, eu falei: sou eu e tal. Ele me levou para uma sala e me deu uma bela entrevista, e eu me surpreendi, porque ele havia estudado medicina, era um sujeito preparado, culto, educado, né? E, ao mesmo tempo, aquele personagem Chacrinha, maluco, mas que estava dando certo, fazendo sucesso e tal. Bom, fiz a render, e no final eu fiz uma pergunta clássica do jornalismo, né? Quais são os seus planos para o futuro? Porque aí eu estava pretendendo maliciosamente que ele fosse ir para a televisão, para a gente até fazer o título da matéria e tal, isso, aquilo, né? Como o chefe me dito. Aí ele virou para mim e disse assim: se o senhor prometer que não põe na matéria, eu falo. Eu falei: mas aí Opa, eu preciso. aí complica. Pois eu vim aqui para isso e tal. Ele falou: então eu não falo. Como eu era repórter, apaixonado, a curiosidade a gente não abre mão, né? Aí eu fechei o caderninho, guardei a caneta, promessa: o senhor pode falar que eu não ponho na matéria. Sabe o que ele disse para mim? Ele virou para mim e disse assim: meus planos no futuro são continuar fazendo o que eu faço, porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Esse cara aí em cima, nós estávamos debaixo da sala do Roberto Marinho. Ele falou assim: esse cara aí me paga uma fortuna sem saber que eu faria de graça, feliz, o que eu...
porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Que E eu, aos maravilha. 17 anos, aprendi com Chacrinha, né, que foi um ícone da comunicação, e é hoje né, ícone da comunicação, a minha grande lição. Tenha paixão pelo que você faz, que você vai fazer melhor e vai ser devidamente reconhecido pelo que você faz. Então, de fato, eu, 73 anos, a palavra aposentadoria é uma palavra que eu não conheço. Eu continuo fazendo palestra, escrevendo artigos, escrevendo livro, tocando lá a empresa. Nós temos lá 40 pessoas e atendemos uma infinidade de empresas e instituições. Enfim, é o que eu faço. E aí a coisa flui, eu não fico cansado, eu não fico aborrecido. Para mim, cada dia é um novo dia. Eu digo, que bom, estou vivo. O que eu vou fazer hoje? Por aí mesmo, por aí mesmo. E olha, meu amigo, eu te digo uma coisa. Eu não sei se caberia na televisão hoje um Chacrinha, mas caberia na vida. Faz falta um Chacrinha para nós. Olha, ele é insubstituível. Não, sem dúvida. Ele criou uma maneira de... Você sabe que ele tinha truques, né? A voz dele não era poderosa. Quando ele perdia o controle da plateia, aquele Terezinha era de propósito, que aí a plateia ia a loucura, gritando e baixava, e ele entrava e dominava. Tinha técnicas de comunicação e nunca estudou, nunca aprendeu nada disso com ninguém, que ele desenvolveu naturalmente pelo dom, pela paixão que ele tinha por comunicar. Na verdade é o seguinte, que pena que nós não tivemos um Chacrinha durante a pandemia. Senão, com certeza, os anos que nós ficamos iriam ser muito, muito mais leves do que foram e do que estão sendo. Ricardo, ele se divertia fazendo o programa, era exatamente o que ele falou. Esse cara aí me paga uma fortuna para eu fazer o que de graça feliz, porque ele adorava o que ele fazia, ele se divertia a cada programa. E a gente, ao contrário, né? A gente assistia de graça, claro, tinha que comprar a TV, tinha que pagar. Nós assistimos de graça, mas eu garanto o seguinte: nós pagaríamos para ver Chacrinha. Que seria o contrário. Ricardo, quero agradecer demais. Muito, muito obrigado. Parabéns, não somente por mais esse livro, mas parabéns pela tua jornada. Parabéns por continuar caminhando. Eu acho que a gente não pode nunca olhar para o passado e falar, vivi. A gente viveu, está vivendo. Isso que é o mais importante. Então, parabéns, obrigado pelo teu trabalho, obrigado por estar aqui com a gente e, tendo oportunidade, vem tomar mais um café com a gente aqui, bater um papo tão agradável como foi esse. Olha, a gratidão é toda minha pela oportunidade, esse papo gostoso, pela paciência dos seus espectadores, seus ouvintes, que eu sei que são muitos. E aí, o passado é uma referência para a gente, no presente, ter força para enfrentar o futuro com qualidade, com eficiência, com alegria. E as pessoas querendo me dar essa satisfação, está aqui, Memórias de um Obscuro nas boas livrarias e nas plataformas digitais. Muito obrigado, até outra oportunidade. Com certeza, obrigado. E, Rosa, obrigado. A Rosa está assistindo a gente nos bastidores aqui. Obrigado por ter sugerido o Ricardo. E traga mais o Ricardo e traga mais gente tão boa como o Ricardo para a gente bater papo. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo Café Cultural. Tchau, tchau, gente.